Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Nós vamos iniciar aqui nossa aula sobre SUS no Brasil, tá certo? Então eu vou tentar aqui falar hoje um pouco do contexto histórico, né? E também dos princípios fundamentais do SUS, já que nós somos da área de saúde, né? É importante aprender como é que funciona o sistema de saúde. E como eu sempre falo, né, vocês ainda verão esse tema com maior propriedade em outras disciplinas, tá certo? Aqui é só realmente uma introdução em relação ao SUS, beleza? Então vamos começar aqui. Então, começando aqui pela parte histórica, a saúde pública no Brasil, né? Começou lá na República Velha, quando o Brasil se tornou república de fato, né? E o conceito de saúde foi conhecido nessa época como o sanitarismo campanhista, que aqui nesse caso era uma questão de saúde voltada mais para o planejamento urbano, a questão de saneamento básico, né? Onde nós podemos ainda entender como uma medicina higienista, ou seja, a preocupação aqui era realmente com o aspecto sanitário das cidades, em especial dos portos, né? O Brasil era um país onde o sistema portuário era muito, ainda é muito forte, né? Mas nessa época era o principal, digamos, meio econômico, né? Então o governo federal começou a se preocupar com este ponto, né? E aí a ideia era justamente proteger o trabalhador, né? Porque com o trabalhador há trabalho, e com o trabalho há o sucesso econômico, etc., né? E vale ressaltar que essa preocupação sanitária, principalmente dos portos, né, não era só com o brasileiro, mas também com o estrangeiro que vinha de novos navios, etc., né? Então, o berço, né, o embrião da saúde pública começou aqui nessa época aí do sanitarismo campanhista, certo? Então, passando aqui. Então, pessoal, ainda durante a República Velha, em 1923, né, no finalzinho da República Velha, criou-se o que nós podemos considerar como o embrião da Previdência Social, né? Eu não posso falar de saúde pública sem falar de Previdência Social. São dois órgãos aí intimamente ligados, certo? Então, aí neste ano de 1923, criou-se essas caixas de aposentadoria e pensões, os CAPSes. E só para deixar claro, esse CAPSes, ou esse CAPSE, né, nada tem a ver com o nosso atual CAPSE, né, que nós temos aí em vários bairros de Mossoró mesmo, né, que são os Centros de Atenção Psicossociais, né, que é um serviço ofertado pelo governo para atender pacientes com problemas psiquiátricos, psicológicos, enfim, é uma outra coisa, tá? Não confunda, só para deixar claro. Esses CAPSes aqui eram caixas de aposentadoria e pensões que algumas empresas tinham, especialmente empresas maiores, né, mais fortes economicamente, não é verdade? E que essas empresas ofereciam aos seus trabalhadores não só a questão da previdência, ou seja, ofereciam a eles a aposentadoria, né? Como também a assistência em saúde quando estes precisavam, tá certo? Nesse caso, é bom deixar claro que não havia participação do governo. Era uma relação que a gente conhece como bipartite. Empregado e empregador, empresa e trabalhador. Nada a ver com o governo, certo? Então, grandes empresas tinham essa capacidade de oferecer esse CAPS aos trabalhadores. E, em especial, a quem mais se beneficiou por isso foram as empresas ferroviárias, né? O Brasil tinha como principal meio de transporte carga, né? E até mesmo de passageiro também, através das ferrovias. Então, as ferrovias eram muito, muito fortes nessa época, certo? Até aqui nesse próximo slide. Então, pessoal, aqui nesse slide, nós estamos vendo, vou até me tirar aqui para vocês observarem melhor. Vocês podem tanto observar aqui no QR Code, é só colocar a câmera do celular, como vocês já bem sabem, né? Ou podem clicar aqui nesse site.
É um site do Senado, inclusive, Senado Federal. E neste site tem essa informação histórica, né, sobre a criação dos CAPSes, né? E aí tem várias imagens históricas bem interessantes. E aí fala aqui, ó, da gratidão dos ferroviários, que foi a classe trabalhista que mais se beneficiou com os CAPSes, né? Porque eles tinham aí a aposentadoria, eles tinham aí a assistência médica, né, paga pela empresa. Inclusive, o responsável por essa lei, né, dos CAPS foi Eloy Chaves. Inclusive, a lei recebe o seu nome, né? Então, houve aí um manifesto de gratidão e tal, certo? Vocês podem ler para obter mais informações sobre os CAPSes, tudo bem? Passando aqui, ó, passando aqui, essa imagem bem legal que é tipo da carteira de trabalho, né? E aí o convênio, o vínculo do trabalhador com o CAPS, né? Certo? Vocês podem ver aí no QR Code, é bem legal. Eu até sugiro que vocês leiam para ter mais informações a respeito desses CAPS aí, ok? Então, pessoal, alguns anos depois surgiram os IAPSes. Então, lembre-se, tinham os CAPSes, né? Esses CAPSes, cada empresa tinha as suas caixas, né? Só que com agora a participação do governo, essas caixas se uniram, né? Cada empresa tem a sua caixa de aposentadoria e pensão, essas caixas se uniram e aí formou-se os IAPSes, que eram os Institutos de Aposentadoria e Pensões, né? Agora a relação era tripartite. Eu falei a vocês que nos CAPSes a relação era bipartite, empregado e empregador, né? Agora a relação era tripartite, empregado, empregador e também o trabalhador, certo? Então, desculpe, era empregado, empregador e o governo, tá certo? Então, houve agora nessa época a participação do governo, certo? Então, aqui nós já podemos classificar uma relação tripartite por causa disso, certo? Uma coisa interessante aqui das IAPs é que esses institutos eram divididos por categoria profissional, certo? Cada categoria tem a sua. Os ferroviários, que eram muito fortes, né? Os bancários, os comerciários, os marítimos. Então, cada categoria profissional tinha o seu IAPS, tinha a sua forma de se aposentar, né? Como também a assistência em saúde. Então, perceba que saúde pública e a questão previdenciária eram unidas nessa época aqui, certo? Então, em 33 criou-se os IAPSes, beleza? E aqui seguindo, só em 1966, um bom tempo depois, né? Mais de 30 anos depois, é que criou-se o INPS, o Instituto Nacional de Previdência Social. Então, agora, o que houve? Houve a união dos institutos, né? Lembrem que eu falei que os IAPSes eram divididos por categoria profissional. Então, o governo optou por unir esses IAPSes, né, para formar um único instituto que cuidasse da saúde, como também da previdência social, certo? E esse único instituto foi o INPS, ok? Criado em 1966, no final de 1966. Então, além dessa união dos institutos, vale a pena ressaltar que agora o trabalhador contribuía para a previdência. Até então a empresa era responsável, né? Mas agora, a partir de 66, o trabalhador contribuía, ou seja, parte de seu salário era destinado ao INPS. Então ia para o governo, né? Ia para o governo, certo? Agora, a responsabilidade era do governo, não mais das empresas, tudo bem? E aí, esta época, como todos já sabem, né? É uma época de ditadura, e a saúde, não, digamos assim, a aplicação desses recursos foi muito discutível, certo? Então, assim, o trabalhador não tinha uma saúde, não tinha uma assistência à saúde que ele merecia, certo? A sua aposentadoria também
não era o que ele merecia, então era muito discutível, certo? Essa questão, digamos assim, do retorno que ele tinha da contribuição que ele fazia para o INPS, certo? Aí, um pouco mais à frente, né? 10 anos mais para frente, criou-se o INAMPS, que talvez seus pais, seus avós, né, já tenham falado para você sobre o INAMPS. É até comum que eles nem falem INSS, eles falem INAMPS, né? O INAMPS era o Instituto Nacional de Assistência Médica e Previdenciária Social, certo? O INAMPS, que foi criado em 1977. Então, aqui nós tínhamos assistência médica vinculada à Previdência Social, certo? Agora tem um ponto bem importante que eu quero que vocês gravem aqui, ó. Uma coisa bem importante. Apenas os contribuintes da Previdência Social tinham direito ao INAMPS, né? Ou seja, tanto a assistência médica quanto a Previdência Social. E quem é que contribuía com o INAMPS? Os trabalhadores de carteira assinada, certo? Então, aqui, só tinha direito a se aposentar quem trabalhava, ok, até aí tudo bem, né? Mas também só tinha direito a assistência à saúde quem trabalhava. Então, o SUS não, calma, né? Não era SUS ainda, mas a assistência da saúde não era para todos, era apenas para aqueles que trabalhavam, né? Nós ainda podemos configurar este como sendo um sistema centralizado, ou seja, não era um sistema em rede que nós temos hoje, já vou explicar melhor, tá certo? E era uma assistência médica puramente hospitalocêntrica, isto é, muito da assistência ambulatorial, ou seja, assistência, digamos, pós-doença, sabe? Não se tinha preocupação com a questão de prevenção, por exemplo, certo? Então, esse era o INAMPS. Passando aqui, como eu falei, talvez vocês, os seus pais, os seus avós, né, até se refiram ainda ao INSS como INAMPS. Então, olha que imagem legal, né? Aqui é a carteira de vínculo, né, do cidadão ao INAMPS. E eu quero destacar isso aqui, ó. Percebem? Ó? Vamos ler aqui. A revalidação somente será feita mediante documentos que comprovem a manutenção do seu direito à assistência médica. Ou seja, quem tem direito? Quem trabalhava, certo? Então, você só tinha direito à saúde pública se você trabalhasse. E uma coisa importante, o trabalhador, né, tinha direito, bem como os seus dependentes, certo? Esposa ou esposo e os seus filhos, tá certo? Então, nós temos aí uma característica bem importante que fere um princípio do nosso atual SUS, mas eu vou chegar lá, tá certo? Só quero aqui deixar claro que o sistema de saúde, a assistência médica, não era para todos, tudo bem? Bom, aí dando prosseguimento, alguns anos depois, né, surgiu o que nós conhecemos como pré-SUS. O pré-SUS. Ou seja, o SUS já estava sendo, digamos, idealizado, organizado, né? E aqui, ó, era o SUDES, que aliás é um ano antes do SUS, né? Nós estamos aqui no fim da ditadura, né? E surgiu o SUDES, que era o Sistema Unificado e Descentralizado de Saúde, certo? Esse SUDES, né, ou pré-SUS, ele foi idealizado, baseado fortemente
nesse evento aqui, ó, na 8ª Conferência Nacional de Saúde. Certo? Essa 8ª Conferência Nacional de Saúde foi bem importante porque houve a participação de profissionais de saúde, governantes, até mesmo representação da população, né? De comunidades, enfim, foi um evento muito grande, certo? Que idealizou, né? Organizou o SUS, mas nesse caso ainda não era o SUS, era o pré-SUS, era o SUDES, certo? Então aqui o grande questionamento, né, que foi feito na Conferência Nacional de Saúde, bem como digamos assim, foi o carro-chefe para mudar o sistema de saúde, é que eles queriam, tá aqui, eles queriam o SUS, ou melhor, o sistema de saúde para todos, né? Até então, com o INAMPS, a assistência médica era só para quem trabalhava e os seus dependentes. Então isso era muito ruim. Então a ideia era realmente oferecer o sistema de saúde para todos, né? Por isso que começou-se a idealizar este SUS, que até então recebeu o nome de SUDES, né? Ou era o pré-SUS conhecido, certo? Então, pessoal, foi um evento muito grande, né? E aí pensou-se nessa questão, né? De descentralizar a saúde, certo? E até mesmo separar nessa questão de previdência com assistência médica. Tudo bem? Então, vamos passar aqui. Passando aqui o slide. Ó, ainda sobre o SUDES, né? Que ocorreu em 1900 que foi instituído em 1987, influenciado bastante pela 8ª Conferência Nacional de Saúde. Certo? Então, eu vou até ler aqui esse texto que é bem importante, ó, que fala sobre a 8ª Conferência Nacional de Saúde, que diz, ó, pela primeira vez na história do país, essa conferência permitiu a participação da sociedade civil organizada no processo de construção de um novo ideário para a saúde. Foi norteada pelo princípio da saúde como direito de todos, né? É aquilo que eu falei, ó, saúde como direito de todos. Então, este foi um ponto muito importante, né? Não apenas aqueles que trabalhavam, certo? Além disso, a saúde era dever do Estado. Suas principais deliberações foram a base para a institucionalização do SUS pela Constituição Federal do ano seguinte, né? Em 88. É isso? Então, seguindo aqui. Seguindo aqui, ó, nós temos o SUS. Nós temos o SUS, né? O Sistema Único de Saúde, que aliás é o que nós temos até hoje, né? Todos vocês já ouviram falar sobre o SUS, é óbvio, e até mesmo já, com certeza, já foram atendidos pelo SUS, sem dúvida nenhuma. Todos nós já fomos, né? Então, o SUS, ele é regulamentado ele é instituído, primeiro de tudo, né? Ele é estabelecido pela Constituição Federal, né? Nossa última e em vigor Constituição Federal, que foi feita aí no ano de 1988, que é um ano muito importante, porque foi o ano que eu nasci também, né? Brincadeiras à parte, o que é importante saber é que a Constituição instituiu o SUS, especialmente os artigos de 196 ao 200, certo? E é uma lei também muito famosa, feita 2 anos depois, que regulamenta, juntamente com a Constituição Federal, né? Que também regulamenta o SUS, é a Lei 8.080 de 1990. Pessoal, essa é uma famosa lei, né? Eu até posso dizer assim, ela é intimamente chamada de Lei 8080/90. Então, vocês com certeza irão ler mais sobre isso, irão ter mais aulas sobre isso, tá certo? E que, aliás, é muito comum isso cair em concurso público, né? Não só essa questão da Constituição, que estabelece, que regulamenta, né, os artigos 196 e 200, mas é muito comum cair também a famosa Lei 8080/90, certo? Que regulamenta o SUS.
beleza? Também existem outras leis, tá certo? E além disso, existem correções da lei, né? Feitas, mas eu não vou entrar em detalhes, que é algo mais complexo, mais abrangente, tá bom? Por enquanto estamos só vendo os princípios fundamentais do SUS, tá certo? Então aqui nós aprendemos que foi estabelecido pela Constituição Federal, especialmente nos artigos aí 96 a 200, bem como a lei que regulamenta essa famosa lei 8080/90, certo? São as principais formas de regulamentar. Aí há vários pontos que eu não vou entrar em detalhes, como eu falei, é algo muito abrangente, mas, por exemplo, estes regulamentos aí, essas leis, né, esses artigos, instituem, por exemplo, que o governo federal e o governo municipal têm que destinar 15% de sua renda, de seu arrecadamento, né, para a saúde, para o SUS, né? Os estados têm que destinar 12% para o SUS, né? Estas leis, estes artigos também regulamentam a participação de instituições privadas no SUS. Ah, como assim? Sim, existem convênios entre o SUS e hospitais privados, né? Para que o hospital privado destine uma vaga da sua UTI, por exemplo, ao SUS, certo? Então, isso tudo está muito bem regulamentado, certo? É claro que o hospital tem interesse, né? Porque ele vai receber do SUS. Quem vai pagar pelo esse leito de UTI é o SUS, né? Enfim, é algo bem abrangente, tá bom? Que vocês irão ver isso um pouco mais em saúde coletiva, né? E também, como eu falei, é importante que vocês estudem esse ponto, tá certo? Então aqui, ó, vejam que bela imagem, né? O símbolo do SUS, que até hoje está em vigor. Bom, características importantes do nosso SUS, né? Primeiro aqui, 3 fundamentos bem importantes. O SUS, ele é descentralizado. O que isso quer dizer? O SUS, ele é regionalizado. Então, o SUS, pessoal, ele está presente em todas as cidades do Brasil, certo? Então, é uma coisa... E até assim, outra coisa que eu quero falar do SUS, antes de entrar aqui nos fundamentos e tal, o SUS, ele é um sistema muito bem elaborado. O SUS é um sistema muito bem pensado, certo? É algo muito complexo que é considerado, inclusive, um dos melhores sistemas de saúde pública do mundo. É sério, de verdade. Agora, o que nós sabemos é que o SUS ele sofre, né, com desvio de recursos, né, com sucateamento, com funcionários que não merecem estar ali. Enfim, é uma série de coisas, né, que justificam digamos, essa má fama que o SUS tem, e com razão, né? Infelizmente, isso é verdade. O SUS não oferece um atendimento, em sua grande parte, né, como ele era para ser, tá certo? Mas, digamos assim, na teoria, né, na organização, na elaboração, ele é muito bem elaborado, ele é muito bem pensado, certo? Então, aqui nós temos algumas características. Ó. O SUS, ele é descentralizado. Ele não é só do governo federal. Ele é regionalizado. Cada cidade, todas as cidades do Brasil têm um atendimento do SUS, certo? O que difere é o nível desse atendimento. Às vezes, uma cidade não comporta um atendimento de alta complexidade, uma UTI, por exemplo, mas existe aqui, ó, os hospitais de referência, né? Então, por exemplo, um cidadão lá na comunidade rural de Apudi, né? Lá não vai ter uma UTI, por exemplo, mas existe aqui em Mossoró o Hospital Regional Tarcísio Maia, que abrange uma rede muito grande de cidades, né? Então, esse paciente lá da zona rural da Apudi, por exemplo, ele vai se deslocado para o hospital regional de referência, né? Então, existem vários hospitais regionais de referência em várias cidades de porte maior, né? Que supre a necessidade de UTI, enfim, de atendimento médico de maior complexidade, né? Que em zonas mais distantes, em zonas mais precárias, não tem, tá certo?
Uma outra característica bem importante do SUS é que ele é um sistema em rede, integralizado, né? É um pouco disso também. Ou seja, se um paciente chega na UBS lá de Baraúna, né, ele consegue ser transferido, consegue ser encaminhado para um atendimento de maior complexidade com um médico especialista aqui em Mossoró, por exemplo. Então, isso é algo, é uma rede, né? Lá eles sabem, o paciente chegou, sei lá, com um nódulo na mama, uma suspeita de câncer de mama. Então, a UBS sabe para onde é que vai encaminhar esse paciente. Então, é algo integral, certo? É uma rede, realmente. Não é algo separado. Não é que existe a questão municipal, a questão estadual e federal. Não. É tudo integralizado, certo? O paciente ele pode, digamos, usufruir de qualquer parte dessa rede abrangente, ampla, né, que é o nosso sistema de saúde, certo? E uma outra coisa importante é que o sistema é hierarquizado. Existem 3 níveis de atenção à saúde. Eu até falei um pouco disso a vocês, né, em outras aulas, certo? Até esse tema hierarquizado, ele dá uma impressão de que existem serviços de saúde mais importantes do que o outro, né? Mas não é isso, tá? Não é isso, não. Vamos seguir aqui. Bom, pessoal, então vamos lá. O SUS, ele é um nível hierarquizado, ele apresenta um nível de atenção hierarquizado. Então, para organizar, para facilitar, né, o acesso da população à saúde, e até também de forma orientada pela OMS, né, pela Organização Mundial de Saúde, o sistema de saúde ele é dividido em 3 níveis de atenção à saúde, certo? Nível primário, ou atenção básica, nível secundário e terciário. Então, aqui está, ó, esse slide, o nível primário, ou seja, a atenção básica. Então, aqui ele é para ser a porta de entrada no sistema de saúde, certo? Aqui, eu até falei isso no slide anterior, né? O paciente vai ser direcionado para os casos de maior complexidade. Então, imagina a UBS da zona rural, o paciente chegou com um nódulo na mama, uma suspeita de câncer de mama, então ele vai ser encaminhado para um atendimento mais especializado, tá certo? E um terceiro ponto importante aqui nesse primeiro nível, né, de atenção à saúde, percebam, é que esse nível tem um papel importante na monitorização do estado de saúde do brasileiro. Por quê? Porque é para haver, né, digamos, uma contagem, né? É para ver um dado epidemiológico. O que é epidemiologia? É o estudo aí da incidência, da prevalência de uma doença, né? Que, aliás, é um termo bem comum atualmente, né? Já que o motivo dessa nossa videoaula é justamente uma pandemia, ou seja, uma contaminação, um contágio, uma doença sem controle das autoridades de saúde. Então, a epidemiologia foi importante para definir o Covid, né, como uma pandemia, ou seja, como algo sem controle, uma doença que está sendo disseminada e ainda não há cura, não há prevenção de forma, digamos, efetiva, né? E estamos nessa situação, certo? Então imagine, quem chegar no Sistema Único de Saúde ao nível primário tem que ser, ou era para ser contabilizado, né? Embora essa pessoa, não sei o diagnóstico da doença do paciente, mas ele é encaminhado, né, ao sistema de maior complexidade, ele volta e isso é informado ao sistema de saúde, né? Bom, eu estou aqui com um pouco de som porque começou a chover aqui, né? Então talvez o áudio esteja um pouco comprometido, mas tomara que não. Mas está um ruído, né? Talvez é a chuva que cai agora na nossa bela cidade de Mossoró. Mas vamos lá, vamos seguir aqui, porque vai dar certo sim. Falamos do nível primário, agora temos o nível secundário, né? É o nível de média complexidade, média densidade tecnológica. Então, aqui imagine, o paciente já está doente, certo?
ele precisa ser atendido. A UBS não vai atender o paciente, né? Então, o nível ambulatorial é o nível secundário. Então, o paciente já está doente, ele vai tomar um medicamento, né? Ou ainda, imagine, trazendo para o nosso lado da fisioterapia, né? Ele está doente, ele tem um AVC, por exemplo, ele precisa ser reabilitado. Ele também se encontra no nível secundário, certo? E o último nível de atenção à saúde pelo SUS é o nível terciário. É o nível de alta complexidade, alta densidade tecnológica. E o melhor exemplo são as unidades de terapia intensiva, a UTI, certo? Então, para recapitular, nós temos o nível primário, que é a prevenção, né, que é a porta de entrada. Nós temos o nível secundário, o paciente já está doente, precisa de um atendimento, entretanto, este atendimento não é de alta complexidade, um remédio resolve, uma fisioterapia convencional resolve, entende? Então, é o nível secundário. E existe o nível terciário, que é de alta complexidade, que é a UTI, certo? Que precisa de equipamentos de alto custo, né? Profissionais mais capacitados para atender o paciente, tá certo? Então, pessoal, aqui nesse slide nós temos uma representação gráfica, né, dos níveis de atenção à saúde. Então, nós temos nível primário. Aqui é a porta de entrada, aqui eu posso prevenir a doença e aqui eu também posso encaminhar o paciente a um atendimento de maior complexidade, certo? Aqui nós temos o nível secundário, onde, imagine, o paciente já está doente, ele precisa de tratamento, certo? Então, eu atendo o paciente nesse nível aqui. E o nível terciário é aquele nível de maior complexidade, certo? Então, ó, para a gente ver aqui esses exemplos, vou sair um pouquinho aqui, venham já, tá? Não fiquem preocupados. Então, ó, nível primário, qual é o exemplo disso aqui? As UBSs, isto é, Unidades Básicas de Saúde, onde lá eu posso aplicar uma vacina no meu paciente, com o intuito de prevenir, né, uma doença. Onde na UBS eu posso encaminhar o paciente para um atendimento mais especializado, certo? Nós temos os consultórios, né? Ou seja, só consulto, só avalio o meu paciente que está suspeitando de alguma doença, tá certo? Mas não vou atendê-lo ainda neste nível primário, ok? Nós também temos o NASF, que eu também já falei para vocês a respeito disso, que é o nível... que nível que é o Núcleo de Apoio à Saúde da Família, né? O NASF, certo? Nós estamos falando aqui de níveis de atenção à saúde, né? E aqui nós temos o NASF, que é o Núcleo de Apoio à Saúde da Família, que é uma equipe multidisciplinar com vários profissionais de saúde e que a fisioterapia faz parte, né? Então, aqui no NASF, por exemplo, nós fazemos um atendimento de prevenção, nós também podemos orientar, né? Imagine, o NASF, a equipe do NASF pode marcar uma reunião com todas as gestantes daquela região, daquele bairro, para se encontrar na UBS, a qual a equipe do NASF é vinculada, e na UBS vai haver um momento para prevenir, ou melhor, para falar sobre alterações corporais morfológicas da gestação nas mulheres, né? Ou ainda, na UBS, a equipe do NASF marcou uma reunião para falar sobre a prevenção do AVC, e por aí vai, tá certo? Por aí vai. Então, voltei aqui. Então, este é nível primário. O secundário já são os hospitais gerais, né? O paciente está doente, ele precisa ser atendido. Ele vai para um hospital geral ou para os ambulatórios especializados. O que é ambulatório? Bom,
Os hospitais têm o seu ambulatório, né? O paciente está doente, ele precisa ficar no hospital, ser atendido lá, mas ele não está ainda na alta complexidade, na UTI. Né? A popular enfermaria, né? É um ambulatório, certo? Mas nós também temos mais exemplos. Por exemplo, um profissional, ou melhor, um paciente que sofreu um AVC ou uma fratura, ele também precisa ser atendido pelo nível secundário, né? Então, o fisioterapeuta vai levar esse paciente, ou melhor, o paciente vai procurar o fisioterapeuta, né, para ser atendido. Ou seja, ele já tem uma doença, um AVC, uma fratura, enfim, ele precisa ser atendido para reabilitar, para ser reabilitado, né? E isso vai acontecer ao nível secundário da atenção à saúde. As clínicas é um exemplo disso? Sim, com certeza, né? Então, vamos lá, dei um cortezinho aqui e vou retomar. Em Mossoró, por exemplo, né? O nível secundário de atenção à saúde, especialmente da fisioterapia, né? Nós temos o PAN, né? O PAN do Bom Jardim, que é um serviço público de saúde, há vários serviços de saúde, né? Mas especialmente a fisioterapia, a que eu me refiro, onde lá os pacientes procuram para ser atendidos. Tem uma fratura, tem um AVC, enfim. Então, ali é um ambulatório especializado, certo? E o paciente está sendo atendido pelo SUS ao nível secundário, tudo bem? E o nível de maior complexidade, o nível terciário de atenção à saúde, são os hospitais especializados, né? O Hospital do Rim, por exemplo, né? Onde ele se especializa, ele só tem aquele atendimento, certo? O exemplo mais claro e fácil são as UTIs, né? As unidades de terapia intensiva, onde o material é muito mais complexo, é muito mais custoso, a mão de obra também é mais complexa. Então, este é o nível terciário, certo? De maior atenção à saúde. Beleza? Então, aqui, ó, só para vocês observarem o seguinte. Vamos lá. Essa pirâmide aqui, ela não representa, para deixar bem claro, tá? Não é que é hierarquizada. Isso é um termo muito discutível, né? Alguns dizem que o termo hierarquizado é muito obsoleto, é errôneo, porque dá a entender que o terciário é mais importante que o primário. Não é isso não, tá? A pirâmide aqui é só para mostrar que no primário o número de atendimentos, percebam, é bem maior do que o terciário, né? Mais pessoas são atendidas na UBS, na questão da prevenção, por exemplo, do que na UTI, né? Certo? Então, essa pirâmide é só para mostrar isso, tá? O número de atendimentos. No primário, bem maior. Secundário, um pouquinho menor do que o primário, né? E o terciário, o menor de todos, certo? Então, aqui não é que é mais importante, é só o número de atendimentos. Beleza? Seguindo. Aqui, ó, até essa imagem representa melhor, né? Deixa eu sair aqui. Então, não é uma pirâmide, é uma rede, tá certo? É uma rede. E que o paciente pode ser atendido integralmente. Então, ó, primário, nós temos aqui, lá na UBS, o fisioterapeuta avaliando a pressão arterial aqui da idosa, né? Para investigar uma possível hipertensão, o pico hipertensivo que ela esteja apresentando. A partir dessa avaliação, a paciente pode ir para o secundário, isto é, para o atendimento à fisioterapia, né? Um atendimento a nível secundário para, por exemplo, diminuir essa pressão arterial de forma crônica. Como é que eu posso fazer isso? Através do exercício físico controlado, enfim, né? Mas aqui o que importa é que o nível secundário, ela já tem um problema, sei lá, uma hipertensão, né? Um quadro hipertensivo, e eu vou atender a paciente para minimizar a hipertensão, né? Ou ainda, a depender do quadro, ela está além de apresentar o pico hipertensivo, ela está com a fala ruim,
está confusa, você pediu que ela elevasse os dois membros superiores, né? E ela só conseguiu elevar um, então aparentemente é um quadro de acidente vascular cerebral, um AVC, aí ela tem que ir diretamente para o nível terciário, né? Para a UTI, para ser atendida, certo? Então aqui é só um exemplo para vocês entenderem, né? Que não há não é que um é mais importante que o outro, depende do momento, tá certo? Depende do momento. E aqui uma observação, ó, aqui na UTI, né? Nós podemos ver que inclusive o paciente está sob ventilação mecânica, que aliás é algo bem importante para os dias de hoje, né? Afinal, nós estamos em uma pandemia de Covid. Vamos seguir aqui, vamos esquecer um pouco disso, né? Então, pessoal, aqui é um outro exemplo, né? Um outro exemplo, um caso clínico aqui. Uma senhora de 70 anos com dificuldade de locomoção por fraqueza muscular generalizada, não gosta de sair de casa para procurar tratamento de saúde. Às vezes não gosta e às vezes não tem a possibilidade, a capacidade de sair, né? O que é que se encaixa aqui o atendimento? Uma visita do agente de saúde. E, aliás, esse agente é vinculado à UBS. Então, o atendimento é o quê? Digam aí. Isso, muito bem, primário, né? Ou ainda, a paciente vai receber um atendimento fisioterapêutico domiciliar. Que nível é esse? Primário também, né? Primário também, certo? Levando-se do pressuposto que ela não tem uma patologia estabelecida. Ela é uma idosa, né? Talvez aí sofrendo dos efeitos deletérios da imobilização, né? Da fragilidade, enfim, ela vai ser atendida pelo fisioterapeuta, certo? Uma outra situação, a paciente caiu da própria altura, né? E sofreu uma luxação do cotovelo. Vocês já aprenderam, né? Em sistema osteoarticular, que luxação é a desarticulação da articulação, obviamente, né? Desarticulou e permaneceu desarticulado, né? Então, a paciente precisou ir para a UPA, nível secundário, né? Ela tem o trauma, né? E precisou já do nível secundário de atenção à saúde, certo? Essa mesma paciente, em uma outra situação, apresenta febre há 2 dias e também dor no corpo, né? Então, a paciente precisa ir para o hospital geral, ser atendida, né? Nível secundário de atenção à saúde. E aqui a paciente apresentou nódulo na mama, encontrado após o autoexame. Então, ela identificou esse nódulo, ela vai ter que ir para o hospital especializado, o hospital oncológico, né? Terceiro nível de atenção à saúde. Tudo bem? Bom, e aqui chega em princípios basilares, fundamentais, elementares do SUS, né? Essenciais, eu diria. São os 3 princípios que regem o SUS: universalidade, equidade e integralidade, certo? Isso aqui é integralidade, beleza? Então, são os 3 princípios fundamentais da essência do SUS. O SUS precisa ser assim, tá certo? Mas vamos entender o que é isso, né? O que é universalidade? Quer dizer que o SUS é para todos, certo? O SUS é para todos. Isso é universal, beleza? Até nós vimos lá quando falamos de INAMPS, né? O INAMPS não era para todos, lembram? O INAMPS era só para quem trabalhava, né? E também os seus dependentes. Mas o SUS não. O SUS foi criado e um de seus princípios deve ser para todos, universal. Tudo bem? Segundo princípio, o SUS apresenta a equidade, ou seja, todos são iguais perante o SUS.
certo? Não existe privilégios no SUS. Não existe preconceito no SUS. Todos são iguais. Tá certo? Então, se chegar um paciente, e até isso é muito óbvio e claro, né? Em qualquer profissão, mas eu não vou me preocupar com classe social, com sexualidade, com cor de raça, com raça, melhor dizendo, né? Enfim, com qual time que ele torce, né? Independente do time que ele torce. Pode ser um time ruim? Pode ser um time muito bom, né? Pode, mas isso não me interessa agora, né? Todo mundo é igual perante o SUS, não tem preconceito nem privilégio, certo? O que pode existir é uma situação onde, diante da necessidade, do aparato técnico do meu atendimento, eu posso escolher um paciente ou outro, né? Um exemplo bem claro atualmente, nós temos a Covid e em alguns países, como a Itália, né? A Espanha está nesse mesmo cenário, pelo menos atualmente, quando estou aqui gravando, né? Mas, enfim, nesses países, há hospitais onde não existem mais leitos de UTI. E, infelizmente, os profissionais de saúde estão escolhendo, né, quem vai viver, quem não vai viver, porque e estão escolhendo a partir do menor risco, digamos, à vida. Né? Mas, enfim, isso é uma outra situação que não vem ao caso agora, certo? Em situações normais, há a equidade, sem preconceito, sem privilégio, todos são iguais perante o SUS, tudo bem? E aqui eu vou até sair um pouquinho para vocês verem melhor. Nós temos um terceiro princípio fundamental, a integralidade. O paciente ele vai ser atendido integralmente. E esse conceito aqui de integralidade me vem à cabeça duas situações. Primeiro, o paciente ele é integral. Eu não vou atender só um joelho do paciente. Eu não vou atender só um cotovelo. Né? O paciente ele é um todo, eu atendo ele integralmente. Certo? Se o paciente me queixa de uma dor no joelho, por causa de uma osteoartrose, sei lá, eu tenho que avaliá-lo por completo. E, inclusive, se eu suspeitar que ele tem um problema nutricional, vou encaminhar ao nutricionista. Se eu identificar que ele apresenta uma suspeita de problema psicológico, encaminho ao psicólogo. Apresenta um problema de fala, de audição, encaminho para o fonoaudiólogo, enfim, certo? Então, isso também é característica do SUS. E um outro ponto que também eu posso destacar como integralidade é que o paciente vai ser atendido, ele pode ser atendido pelos 3 níveis de atenção à saúde, certo? Independente do paciente, ele pode e deve ser atendido pelo SUS aos 3 níveis de atenção à saúde: primário, secundário e terciário, certo? Ele pode caminhar entre esses 3 níveis, entende? Ele pode ir para o secundário, para o terciário, a depender do seu caso, certo? Não existe restrição. Ele deve ser atendido integralmente aos 3 níveis de atenção à saúde, ok? Então, o SUS ele é integral por causa disso também. Eu ofereço ao paciente os 3 níveis: primário, secundário ou terciário, tá certo? Além disso, eu também posso classificar, por que não, um paciente integral, como um todo, beleza? Então, aqui nós conhecemos os 3 princípios fundamentais, essenciais do SUS, e que, aliás, são princípios muito bonitos, não é verdade? Então, ó, o SUS é universal, isto é, para todos. Existe equidade no SUS. Todos são iguais perante o SUS, sem preconceito, sem privilégios. E o paciente no SUS é atendido integralmente, seja na perspectiva dos níveis de atenção à saúde, seja também atendendo o indivíduo de forma integral. Tudo bem? Compreenderam isso? É muito importante, tá bom? Bom, pessoal, para encerrar, eu quero que vocês leiam esse caso, essa situação hipotética, né? São 3 partes, tá certo? Vocês irão ler isso aí, tá bom? Tem a primeira parte que é aqui, tem essa segunda parte aqui, e por fim, tem essa terceira parte. Eu quero que vocês leiam esta situação, tá bom?
E vocês irão comentar aqui embaixo. Eu estou aqui bem blogueiro, bem youtuber, né? Vocês vão comentar lá na nossa sala do Classroom, né? Aqui onde eu postei esse vídeo. Vocês irão comentar em cada parte desses slides, 1, 2 e 3, em cada parte dessa história, melhor dizendo, qual foi o princípio do SUS ferido, certo? Então, vocês vão ver, por exemplo, aqui na terceira parte, né? Na UPA, o atendimento da paciente durou 30 segundos apenas e tal. A paciente nem conseguiu falar para o médico que estava com um outro problema, etc. Para vocês, no número 3, qual é o princípio ferido pelo SUS? Foi a universalidade, foi a integralidade ou foi a equidade? Certo? Então, vocês vão escrever e também tentar dar uma pequena justificativa, né? Uma frasezinha, tá certo? Escrevam aí embaixo que eu vou ler, vou corrigir e depois vou fazer um vídeo só explicando essa nossa atividade, tá certo? E aqui, ó, para encerrar, como vocês já conhecem, né? Nós temos o QR Code, vocês têm acesso a esse material pelo celular. É só colocar a câmera aí nesse QR Code, beleza? Esse material está na plataforma do aluno, né, no sistema do aluno, lá no site da faculdade, catolicadoRN.com.br. Esse material está também no Classroom, só em PDF, e também, como vocês estão vendo, está também no Classroom como vídeo aula, né? Como estou fazendo aqui. E por fim, ele também pode ficar no seu celular, tá certo? Então eu espero que vocês tenham gostado. Eu estou aprendendo aqui a fazer videoaula, tá certo? Respondam a atividade nos comentários aqui embaixo e até a próxima videoaula. Um abraço e um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para todos.